Impulsivo, excêntrico, lunático, bilionário. Esses são só alguns adjetivos usados por aí para se referir a Elon Musk. Ele pode não agradar todo mundo, mas goste você dele ou não, numa coisa você tem que concordar. Ele revolucionou o mercado de carros elétricos com a Tesla. Mas como? Como a Tesla conseguiu desbancar a hegemonia dos carros tradicionais e se transformar na marca de automóveis mais valiosa do planeta? A história por trás disso passa por um plano megalomaníaco, cheio de inovações e uma quase falência. Fica comigo até o final desse vídeo para entender como a Tesla dominou o mercado de carros elétricos no mundo. Cara, esse vídeo deu um trabalhão para fazer. Foram mais de 40 fontes pesquisadas, documentos oficiais, notícias, vídeos. Então, se você puder, deixa o like aqui nesse vídeo e se você ainda não for inscrito no canal, aproveita para fazer isso. Enquanto você assistia a introdução desse vídeo, a Tesla fabricou 2 carros na sua fábrica gigante de Xangai. É isso aí. A cada 30 segundos, um carro é produzido na Gigafactory da Tesla na China. No total, a Tesla produziu mais de 1 milhão de carros em 2022. A estimativa é de que a cada 10 carros elétricos vendidos nos Estados Unidos, 6 são da Tesla. No mundo, a fotografia não é muito diferente. A Tesla vem dominando cada mercado que entra. Mas vamos começar do início. Bem do início. Lá no século XIX, quando os carros elétricos foram lançados, eles eram muito usados, tá? Estima-se que em 1900, 1/3 da frota de carros dos Estados Unidos era de carros elétricos, enquanto cerca de 40% eram movidos a vapor e por volta de 20% eram carros a combustão. Mas, pouco tempo depois, a Ford lançou o modelo T e os carros a combustão passaram a ser muito mais baratos que os elétricos. Enquanto um carro elétrico custava $1.750 em 1912, um carro a gasolina custava quase 3 vezes menos. Assim, os carros elétricos sumiram do mapa e permaneceram esquecidos até 1996. Nesse ano, a GM lançou o primeiro modelo de carro elétrico produzido em escala, o EV1. Mas a autonomia baixa, a velocidade máxima de 120 km por hora e dificuldades no sistema de carregamento do veículo fizeram a GM descontinuar o projeto em 2003. Curiosamente, nesse mesmo ano, nascia a Tesla. Ao contrário do que muita gente pensa, o Elon Musk não fundou a Tesla. Ela foi criada por Martin Eberhard e Mark Tarpenning, com o objetivo de mudar como o mundo enxergava os carros elétricos no momento. Feios, pequenos, fracos e caros. A ideia era construir o primeiro modelo de carro esportivo 100% elétrico. No início, eles não tiveram muito sucesso e quando estavam quase sem dinheiro, resolveram procurar alguém tão louco ou mais do que eles e com dinheiro para investir na Tesla. Em 2004, Elon Musk investiu 6,35 milhões de dólares do próprio bolso na empresa e se tornou presidente do conselho de administração. Mas é claro que esse dinheiro não seria suficiente. Em 2006, depois de 2 anos arrumando a casa, Elon Musk arrecadou mais 40 milhões de dólares com figuras como os fundadores do Google, o ex-presidente do eBay e o maior banco dos Estados Unidos. Nesse ano, o primeiro protótipo do Tesla Roadster finalmente ficou pronto. Com 288 cavalos de potência, o Roadster era capaz de ir de 0 a 100 em 4 segundos, e nem se comparava ao falecido EV1. O esportivo da Tesla era mais rápido do que uma Ferrari, mas de novo, ele era só protótipo. Por isso, para mostrar que não estava brincando, nesse mesmo ano, Musk revelou a primeira parte do seu plano secreto de dominação mundial da Tesla, o Master Plan Parte 1. Na primeira parte do plano, Elon Musk cita que o motivo dele estar financiando a empresa é ajudar na transição da economia de combustíveis fósseis para uma economia solar elétrica, que ele acredita ser a principal solução sustentável para o planeta. Em resumo, a estratégia era a seguinte: 1. Construir um carro esportivo caro. 2. Usar o dinheiro das vendas para construir um modelo de carro mais barato. 3. Usar o dinheiro das vendas do modelo novo para construir um carro ainda mais barato. E 4. Enquanto isso, oferecer alternativas carbono zero de geração de energia. Dando início ao plano, o preço do Roadster foi fixado em $100 mil. Em 2 semanas, a Tesla tinha vendido 127 Roadsters, ou seja, 12,7 milhões de dólares. Detalhe, os carros só seriam entregues 2 anos depois, em 2008. Mas, no ano da entrega, as coisas começaram a desandar e 2 acontecimentos importantes levantaram dúvidas sobre o futuro da Tesla. Em janeiro, os fundadores, Mark e Martin, brigaram com Elon Musk e saíram da companhia.
Meses depois, um baque ainda maior atingiu a empresa: a crise de 2008. Segundo as notícias da época, a Tesla afirmou que teria que demitir uma grande quantidade de funcionários para se manter viva. Algumas notícias falam em até 24% do total de funcionários. A verdade é que sim, a empresa fez demissões na época, mas qualquer referência que confirme o assunto parece ter se perdido na internet. Procurando no Google, você encontra duas notícias muito facilmente. Uma dizendo que a Tesla demitiu 20% dos funcionários e outra dizendo que ela deve demitir 24% da força de trabalho. Entretanto, as notícias, na verdade, remetem a estimativas feitas pela companhia, que parecem nunca terem sido confirmadas. Bom, sem sucesso no Google, eu recorri ao ChatGPT. E aqui, aquela galera que gosta de uma teoria da conspiração vai pirar. Antes de continuar, eu preciso te dar um aviso. Hoje, talvez você esteja despreocupado com seus investimentos. Afinal, a Selic está rendendo 12% ao ano. Acontece que isso não vai durar para sempre. A Selic já começou a cair e isso significa que a renda fixa está rendendo menos e que a bolsa de valores vai começar a render mais. O problema é que se você esperar a Selic cair ainda mais para começar a investir em ações e fundos imobiliários, vai ser tarde demais. Por isso, você precisa se posicionar antes da maioria e começar a investir em ações e fundos imobiliários agora. Se você não sabe como investir na bolsa e precisa de ajuda profissional para saber qual ação ou FI comprar e vender, aqui embaixo tem um link para você acessar as carteiras recomendadas da Vapos. Elas são o melhor caminho para você seguir e ter resultados investindo em ações e fundos imobiliários com a ajuda de um time de mais de 8 analistas profissionais certificados. Bom, aviso dado, agora vamos voltar para o vídeo. Eu perguntei ao ChatGPT quantos trabalhadores a Tesla havia demitido em 2008, e a primeira resposta dele foi que a Tesla era uma empresa muito nova na época e, portanto, não havia demitido nenhum funcionário na crise de 2008. Intrigado com aquela resposta, eu perguntei: você tem certeza dessa informação? Agora, de forma completamente oposta à anterior, o ChatGPT pediu desculpas e disse que a última informação estava errada e que em novembro de 2008 a empresa teria demitido 25% da equipe. Curioso também porque nenhuma daquelas notícias que eu achei era de novembro, eu pedi as fontes ao ChatGPT. Prontamente, ele me enviou 3 notícias da época de portais bem conhecidos até. Porém, para minha surpresa, todos os links estavam quebrados. Mais uma vez, eu questionei o GPT, dizendo que os links não estavam funcionando. Então, ele me retornou mais 3 notícias. Mas, de novo, todas elas com links quebrados. No mínimo estranho, né? Principalmente se você levar em conta que Elon Musk foi um dos principais financiadores da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT. Como a Tesla ainda não era listada na bolsa em 2008, todas as informações sobre a companhia na época eram privadas. Então, não dá para ter certeza sobre o que aconteceu na época, só estando lá dentro para saber. De qualquer forma, a empresa sobreviveu à crise e o Master Plan também. Mas, para fazer tudo o que queria, a empresa ainda precisava de mais dinheiro. Isso porque o Tesla Roadster dava prejuízo para ser produzido no início. Então, aquela história de usar o dinheiro das vendas para financiar novos projetos não ia rolar. Por isso, em 2010, a empresa foi para a Bolsa de Valores americana, arrecadando 226 milhões de dólares, onde cada ação passou a custar 17 dólares. Isso fez da Tesla a primeira montadora a ir para a Bolsa nos Estados Unidos desde a Ford em 1956. Em 2011, finalmente, o passo 2 do plano foi iniciado. A Tesla começou a produzir o Model S, o primeiro dos carros mais acessíveis, com um preço de 80 mil dólares. Só que tinha um problema: bateria. Com a tecnologia da época, seria muito difícil os carros elétricos serem usados em larga escala. Para você ter ideia, um Roadster com autonomia de 400 km demorava de 24 a 48 horas para carregar conectado na energia de casa. Era praticamente inviável você ter um carro desse para usar no dia a dia. Por isso, aqui entra o que eu considero a grande estratégia da Tesla para dominar o mercado de carros elétricos. Em 2012, a Tesla lançou os Superchargers, carregadores de alta velocidade espalhados pelo país. Hoje, só 15 minutos em um supercarregador desse já permitem que um Tesla rode mais 320 km e existem mais de 45 mil espalhados pelo mundo. Além disso, eles também iniciaram seu projeto para melhorar a eficiência das baterias e o processo de montagem dos carros, o que faria eles rodarem mais e custarem menos.
a construção das Gigafactories, fábricas gigantes que permitiram com que eles produzissem cada vez mais componentes dos carros internamente e dependessem menos de fornecedores. Mas enquanto a Gigafactory não saía do papel, mais ideias saíam da cabeça de Elon Musk. No meio do caminho, em 2014, a Tesla começou a desenvolver um software de inteligência artificial com uma meta ousada: criar carros 100% autônomos, ou seja, que pudessem dirigir sozinhos sem qualquer necessidade de um humano pilotando. A beleza disso é que a cada quilômetro rodado por cada Tesla do planeta, o software fica mais inteligente, sendo capaz, inclusive, de evitar acidentes. Mas isso era só um spoiler do que estava por vir. O Master Plan, parte 2. Em 20 de julho de 2016, 10 anos depois da primeira parte, Elon Musk liberou a parte 2 do seu grande plano para dominar o mercado de carros elétricos no mundo. No início da carta, Musk começa dizendo assim: em 2016, o número de montadoras que não decretaram pedidos de falência compreende um total de 2, a Ford e a Tesla. Começar uma empresa de carros, idiotice, e uma empresa de carros elétricos, idiotice ao quadrado. E ele continua: com uma fábrica pequena, a maioria das coisas é feita artesanalmente. Sem economia de escala, qualquer coisa que fizéssemos seria cara. Pode até existir pessoas preparadas para pagar caro num carro esportivo, mas ninguém vai pagar $100 mil num Honda Civic elétrico, não importa quão maneiro ele pareça. Mesmo que você ache ele maluco, não tem como negar que ele estava certo. Daí a necessidade das Gigafactories e de outras inovações. Mas para ele dominar o mercado era preciso mais do que carros baratos. Por isso, a parte 2 do plano também passava por 4 pilares: integrar geração e armazenamento de energia, expandir para caminhões e ônibus, desenvolver o carro 100% autônomo e, uma vez que isso tenha sido feito, proporcionar o compartilhamento de veículos, permitindo que as pessoas ganhem dinheiro emprestando o seu carro para outras usarem. Para cumprir a primeira etapa, Musk anunciou a compra da SolarCity por $2,6 bilhões, passando a produzir painéis solares e telhados solares. No mesmo ano, o novo Model 3 foi revelado como o terceiro modelo da hierarquia criada por Elon e queria realmente democratizar a mobilidade elétrica. O preço foi fixado em $37 mil, bem mais barato do que os outros modelos, e na primeira semana eles venderam 325 mil carros. Ainda em 2016, a primeira Gigafactory foi inaugurada lá no estado de Nevada, nos Estados Unidos, dando início à revolução das fábricas da Tesla. A Giga Nevada produz baterias, os motores dos carros e vai fabricar também o Semi-Truck, o caminhão da Tesla, que ainda está na fase de teste de produção. Em 2017, a segunda fábrica gigante foi inaugurada. Ela fica em Buffalo, Nova York, e não produz nada relacionado a carros. Lá são feitos os telhados e placas solares, o Powerwall, que é uma bateria gigante para casa, e o Powerpack, uma bateria gigante para uso comercial. Agora, as fábricas passariam a ser consideradas como um produto da Tesla também. O foco era deixar elas o mais eficiente possível. Assim, eles começaram a automatizá-las ao máximo para atingir a máxima escala. Em 2019, mais uma fábrica foi construída, dessa vez em Xangai, na China. Ela foi a primeira Gigafactory fora dos Estados Unidos. E com ela, a empresa conseguiu um feito inédito. O governo chinês é bem fechado e costuma impor várias barreiras para empresas estrangeiras entrarem na China, como obrigá-las a vender parte da operação para o governo, seguir regras diferentes das empresas chinesas, entre outras coisas. A Tesla foi a primeira empresa do mundo a ter uma fábrica própria na China sem ter que fazer um acordo com uma empresa chinesa. Para isso, ela pagou cerca de $150 milhões para ter o direito de explorar o terreno por 50 anos. Nessa fábrica são produzidos o Model 3 e o Model Y. E aquilo que eu falei para você lá no início do vídeo é verdade. Demora só 30 segundos para produzir um carro. Mas a Tesla não parou por aí. Eles ainda construíram mais 2 Gigafactories, uma em Berlim e outra em Austin, no Texas, onde são produzidos os Model Y dos Estados Unidos. Com toda essa estrutura nos 3 continentes, a Tesla começou a penetrar cada mercado, acelerando o seu plano de dominação mundial. Em 2023, a Tesla atingiu 4,9% da fatia do mercado total de carros nos Estados Unidos. Falando de veículos elétricos, o market share da Tesla foi de 50% em 2022. A grande diferença dela para as outras montadoras é que enquanto as tradicionais têm só 1 ou 2 modelos de veículos elétricos, a Tesla tem 4 modelos e todos eles estão entre os 10 carros elétricos mais vendidos dos Estados Unidos. É esse o tipo de dominância que eu estou falando.
Além disso, em 2022, a Tesla fechou uma parceria com a Hertz, a segunda maior locadora de carros dos Estados Unidos, e vendeu 100 mil carros para ela. E mais uma prova de que a Tesla está conseguindo crescer no mercado é a quantidade vendida na virada do ano. Enquanto todas as maiores montadoras viram suas vendas caírem de dezembro para janeiro de 2023, a Tesla aumentou as suas vendas em 23%. Com isso, ela já é a nona maior montadora de carros dos Estados Unidos, e isso tudo trabalhando só com veículos elétricos. Apesar da Tesla ter entrado com força na Europa depois da construção da Giga Berlim, ela não foi a primeira instalação da Tesla no velho continente. A primeira vez que a Tesla botou o pé na Europa foi em 2013, com um centro de distribuição e montagem em Tilburg, na Holanda. Na época, o Model S se tornou o terceiro carro elétrico mais vendido. Essa foi a estreia da Tesla na Europa. Hoje, quase 10 anos depois, a Tesla é dona de 20% do mercado de carros elétricos na Europa e de 2,4% do mercado total de carros, segundo dados de fevereiro. Ela foi a montadora que mais cresceu na Europa e o Model Y foi o carro mais vendido, seguido do Model 3. Em alguns países, a dominância da Tesla é massiva. A Tesla tem mais de 50% do mercado de carros elétricos na Noruega. Pode parecer pouco se você pensar no Brasil, onde pouca gente tem um carro desse, mas lá 87% dos carros são elétricos, ou seja, ela tem mais de 43% do mercado norueguês. E isso vendendo só dois modelos, tá? O Model 3 e o Model Y. Falando nele, o Model Y já é o carro mais vendido da Suécia. Ele ultrapassou o Volvo XC40, que é o carro mais popular do país. Ou era, né? A verdade é que ninguém mais quer dirigir carros a combustão nos países nórdicos. E na Alemanha, o maior mercado e economia da Europa, eles também lideram as vendas de carros elétricos e cresceram 43% no último ano. Acontece que esses mercados são pequenos se a gente considerar o mercado global. Então agora, vamos ver como a Tesla se sai no maior mercado do mundo. A China pretende banir os carros a combustão até 2035. Somando isso ao fato de ser um dos países mais populosos do planeta, lá parece estar a corrida do ouro para os carros elétricos. Para você ter um carro em Xangai, é preciso pagar o licenciamento da placa, que custa 12 mil dólares. Mas, se o seu carro for elétrico, você não paga nada. Esse é só um dos incentivos que o governo chinês deu para que os veículos elétricos virassem moda no país. Hoje, eles já dominam 25% do mercado. Além disso, 60% das vendas de carros elétricos no mundo acontece ali. Com tanta demanda assim, é claro que teria concorrência. Por isso, mesmo a Tesla sendo a primeira estrangeira do mundo a ter uma fábrica própria no país e produzindo um carro a cada 30 segundos na Giga Xangai, ela não é a maior vendedora de carros elétricos. Ela fica na terceira posição e quem lidera é uma concorrente chinesa chamada BYD, ou BYD. Talvez você nunca tenha ouvido falar nela, mas, diferente da Tesla, ela tem representação no Brasil. A BYD foi fundada em 95, mas a divisão de carros nasceu em 2003 e produziu veículos tradicionais até março de 2022, quando eles descontinuaram esse segmento e agora só produzem carros elétricos ou híbridos. Eles têm mais de 10 modelos na China, atendendo a todos os gostos e tipos. O modelo mais barato é o BYD Haiyou, que custa 73.800 yuans, cerca de 10.600 dólares. Enquanto isso, o Model 3 da Tesla, mais barato na China, custa 33.900, mais de 3 vezes mais. É claro que são categorias diferentes de carros e tudo mais, mas isso explica por que a BYD vende mais. Ela atinge um público que a Tesla ainda não atinge. Mesmo assim, em 2022, o Model Y foi o segundo modelo de carro elétrico mais vendido na China, atrás só do Wuling Hongguang Mini EV, que também não é da BYD. De qualquer maneira, a maior rivalidade na China é entre a BYD e a Tesla, e elas estão brigando pela liderança do maior mercado mundial. E a prova disso é que a Tesla, há pouco tempo, iniciou uma guerra de preços lá, fazendo os concorrentes acompanharem. Por ser uma das montadoras mais avançadas em tecnologia e com maior escala, a Tesla tem espaço para cortar preços. O próprio Elon Musk declarou que é melhor vender mais barato e ganhar no volume do que manter as margens e perder escala. A questão é até onde esses cortes podem ir. A Tesla realmente tem uma das margens mais altas entre as montadoras, mas nessa guerra, a BYD vai ser mais uma vez um obstáculo no caminho. A margem bruta da BYD, percentual de lucro considerando só os custos de fabricação do carro, é de 22,8%, enquanto a da Tesla é de 21,1%. No mês de março, a Tesla vendeu 88 mil carros com a ajuda desses cortes. Mesmo assim, ela não chegou nem perto da BYD, que vendeu 100 mil. Para piorar, por trás da BYD está ninguém mais, ninguém menos do que o Warren Buffett, o maior investidor do planeta. E mesmo falando de mundo, a BYD fica na frente da Tesla.
Ela tem 19,8% do mercado mundial de veículos elétricos, enquanto a Tesla tem 12,1%. Vamos ver até onde isso vai dar. Vale dizer que a BYD produz bastante carros híbridos ainda, enquanto a Tesla só produz elétricos puros. Pode parecer detalhe, mas isso faz toda a diferença para atingir mercados onde a malha de carregamento das baterias ainda não está bem desenvolvida. Isso explica, em parte, a maior fatia de mercado global que a BYD tem. A inovação faz parte da Tesla, isso é inegável. Mas mesmo sabendo que é ela que possibilita a empresa ter os resultados que ela tem, muitas vezes fica difícil entender o que é essa inovação. Por isso, aqui eu trouxe algumas coisas para você ter noção do que significa inovação na Tesla. No início, a Tesla terceirizava a produção de boa parte dos seus componentes. Porém, ela sabia que esse não era o modelo ideal. Assim, logo que ela pôde, ela começou a fabricar o que conseguia: baterias, módulos eletrônicos, chips. Como consequência disso, quando tudo fechou em 2020, a Tesla não foi tão afetada pela escassez de chips e semicondutores e pôde continuar a sua produção. Enquanto as montadoras tradicionais estavam fechadas, a Tesla dobrou seus lucros no terceiro trimestre de 2020 e quase bateu seu recorde de entregas. E sabe aquela história de que menos é mais? Então, isso também faz parte da inovação da Tesla. A todo momento eles estão pensando em como fazer mais com menos, em como deixar as coisas mais simples. Pode até parecer contraintuitivo, afinal, você precisa gastar dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para conseguir certas inovações. A questão é que no final do jogo, compensa. Lembra que a Tesla tinha prejuízo quando vendia um carro no início? O cenário agora é bem diferente. 2,4 bilhões de dólares de lucro no primeiro trimestre e 2,7 bilhões no segundo trimestre desse ano. Esse aqui é um comparativo entre os 4 modelos de baterias de um Tesla. Cada novo modelo é menor do que o anterior, usa menos material e é mais simples e mais barato de produzir. Hoje, mesmo tendo uma capacidade de bateria menor do que seus 3 maiores concorrentes nos Estados Unidos, o Model Y é o segundo de maior autonomia e o mais eficiente. E esse mantra de que menos é mais não vale só para a bateria, vale para o carro inteiro. Olha a diferença na quantidade de peças metálicas do Model 3 para o novo Model Y feito na fábrica nova do Texas. Enquanto um tem 171 peças, o outro tem só 2 peças. Isso é a representação mais clara de eficiência que eu já vi numa montadora, e é óbvio que isso se traduz em uma produção mais rápida e menos custos. Falando em produção, dá uma olhada nisso aqui. Na próxima geração de carros da Tesla, as partes do carro vão ser finalizadas fora da estrutura principal dele. Isso vai permitir que mais pessoas, ou robôs, possam trabalhar no mesmo carro ao mesmo tempo. Segundo eles, isso vai aumentar a eficiência em 30% e melhorar em 44% o uso do espaço. Isso vai se traduzir em fábricas menores que precisam de menos investimentos e numa redução de 50% no custo do carro. Toda essa inovação, no final das contas, pode ser resumida em uma só frase. Demorou 12 anos para a Tesla produzir o seu primeiro milhão de carros e 7 meses para ela produzir o quarto milhão. Parece que a Tesla está vários anos na frente de todas as outras montadoras. Acontece que essas inovações não chegam nem perto do que a empresa pretende fazer na parte 3 do seu plano de dominação mundial. Em 2010, a Tesla foi para a Bolsa de Valores valendo cerca de 1,6 bilhão de dólares. Em 1º de novembro de 2021, só 11 anos depois, a Tesla valia 1,2 trilhão de dólares. Isso é mais do que seus 10 concorrentes somados: Volkswagen, Toyota, Ford, Honda, GM, Fiat, BMW, Mercedes, Nissan e Hyundai. Todas elas juntas não conseguiam superar o valor de mercado da Tesla. De lá para cá, as coisas pioraram por causa do cenário de inflação mais forte e economia mais fraca, e a Tesla vale hoje 526 bilhões de dólares. Mas isso não é nem perto do que ela pode valer se a parte 3 do seu Master Plan for executada com sucesso. Em 1º de março desse ano, o novo Master Plan foi divulgado no evento anual da Tesla para investidores. Diferente dos outros dois, essa parte do plano é bem mais técnica e detalhada, contando o que eles pretendem fazer e qual deve ser o caminho para atingir uma economia global sustentável, alimentada por geração e armazenamento elétrico. Para você ter uma ideia, enquanto as outras publicações da Tesla foram feitas direto no blog da empresa e dava para ler em menos de 5 minutos, a parte 3 é um documento de 40 páginas com mais de 70 referências. Resumindo tudo isso, o plano passa por substituir toda a matriz energética por fontes renováveis, converter toda a frota de carros, substituir o sistema de aquecimento de casas e indústrias, eletrificar fornos de alta temperatura e transformar navios e aviões em elétricos.
Para isso acontecer, ela estima que vão ser necessários 0,21% do território mundial e 10 trilhões de dólares em investimentos, o que significa 10% do PIB mundial de 2022. Se tudo ocorrer como planejado, segundo eles, em 2050 o planeta vai ser 100% sustentável. Vendo tudo isso que eles apresentaram na parte 3 do Master Plan, a gente chega à conclusão de que o Elon Musk estava blefando. A missão da empresa nunca foi simplesmente produzir carros elétricos. Como ele mesmo descreve, a missão da Tesla é acelerar a transição mundial para energia renovável. Mesmo assim, enquanto isso não acontece, ela vai dominar o mercado de carros elétricos no mundo. E aí, você gostou desse vídeo? Quer que eu faça outro vídeo desse explicando melhor como vai funcionar o Master Plan 3 da Tesla? Se sim, deixa aqui embaixo seu comentário para eu saber se vale a pena fazer esse vídeo ou não. Agora me conta, o que você acha da Tesla? Você gosta da empresa? Gosta do Elon Musk? Acha que a Tesla vai dominar o mercado mundial? Comenta isso aqui embaixo para mim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.